Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multi Studios para mais um Pop Programa One Podcast. Hoje o negócio é música. Nós vamos falar de música com uma pessoa que é um expert nessa área. Vamos falar não só de música, mas de entretenimento, de show, tudo isso. Eu trouxe hoje para conversar comigo o Daniel Silveira. O Daniel Silveira... Bom, é melhor ele falar, né? Daniel, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Como é tudo que tá? bom? Como é que vai? Prazer estar com você aqui. Prazer estar aqui, cara. Estou bastante satisfeito de você ter aceito o convite da gente, né? O Pop, como eu te falei, esse é um programa de entrevista que tem por trás, a gente está pensando sempre em negócio, né? Porque o One quer dizer o negócio é. Então, o negócio hoje é música. Então, Perfeito. Não só música, né? Mas Sim. Eventos musicais. Sim, tudo E aí que gira em torno, né? Eu queria saber quem é que é o Daniel Silveira que eu estou trazendo hoje aqui para esse povo aqui. Fala aí um pouquinho de você. Maravilha, Sérgio. Primeiro... Não precisa falar desde que nasceu, mas desde que você começou a... Desde que nasceu não dá, né? Não dá, né? Não dá. Não. Quando eu nasci não sabia nada, né? Mas, se eu fosse falar pronto, desde que eu nasci... Não estava pronto ainda, né? Mas se eu fosse falar desde que eu nasci... A gente ia ficar aqui o dia inteiro, né? Porque eu já nasci há 10 mil anos atrás. Tem gente já entrega logo. Tem gente que já nasce cantando, né? Pois então, é. Os caras falam, nasci cantando. Eu falo, bom, mas todo mundo, né? Sim. Mas não é por aí, mas enfim, cara, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade, poder falar um pouquinho desse mercado, que é fantástico. As pessoas nem sempre olham, né, para a música como um negócio, olham mais como uma coisa artística, como uma outra... Tem uma visão muito fantasiosa, né, do que é um pouco o mercado da música, né, e não entende que é um negócio. E é um baita do negócio. É um baita negócio e é um dos negócios mais hoje disputados, né? Vamos dizer Sim. assim. E que movimenta um buzilhão de dinheiro, né? O mundo do entretenimento, mas quando a gente fala em entretenimento, música está dentro disso, né? Hoje é a segunda, a terceira indústria do mundo, né? Quando você fala música, ela está dentro do mercado de entretenimento. E não polui, né? Exato. Sabe o que é uma coisa interessante da música que o pessoal sempre fala? Sabe o que é legal da música? É que a música ela não precisa de um container para viajar. Não precisa de um avião para levar, ela vai pelo streaming, ela vai pelo digital. Hoje, Sim. Antigamente, pelas ondas do rádio, enfim. Né? Sempre teve uma maneira de você levar a música, não de uma forma que precisasse de um navio. Né? Mas como é que você entrou nessa aí? Então, eu entrei, cara, quando eu era garoto, assim, não vou dizer quando nasci, né? Mas quando eu tinha lá meus 12 anos, eu ouvia muitos discos. Eu tenho 2 irmãos, eu sou caçula de uma família de 4... Dos meus irmãos mais velhos, eu tenho uma menina mais nova. E os meus irmãos, cada um tinha um gosto musical. Um gostava mais de rock, o outro gostava mais de pop e tal. E eu gostava do som. Eu não era um cara que tinha assim, eu gosto disso, eu gostava de tudo. Só que meu lance era ouvir a música, era a qualidade, era os timbres, esse tipo de coisa. E eu não sabia muito bem como é que eu chegaria nesse ponto de, o que era um engenheiro de som. Nessa época eu não tinha essa noção. Então eu comecei... Você chegou a ser DJ? Não, cara. Nessa época nem tinha muito isso, né? Era início dos anos 80, final dos anos 70 e tal. Tinha os DJs, mas a minha área era muito área de cinema, de sound design e tal. Só que eu não sabia o que era isso. Eu não tinha muita noção ainda como garoto, né? Depois eu fui estudando, fui pesquisando e fui descobrindo que o meu lance era sound design, era o som, né? O som de filmes, a engenharia do som, essa coisa toda. E ali fui me aprofundando, fui estudando, tive oportunidade de ir para fora também, estudar. E quando eu voltei para o Brasil e tal, eu comecei a buscar trabalho, né? Porque o meu pai não era um cara que queria muito apoiar essas coisas de eu ir para música. Pô, é artista, esse cara quer ser artista, pô. Não, isso não, bababá. Teu pai era o quê? Meu pai é jornalista. Mas já estava no meio. Mas acho que por isso mesmo. Ele já conhecia os caras e tal. Se teu pai fosse engenheiro, assim... Ele convivia com o pessoal da música também, então ele já sabia que tinha muito doido e tal. Mas não era isso, né? Acho que a visão era uma visão limitada, né? E eu queria entrar profissionalmente no negócio. E aí, quando eu voltei, eu comecei a procurar oportunidade nessa área
mesmo de trabalhar com trilha de filmes e com tal. E na época era muito difícil, tinha pouca produção ali e tal. A produção era feita por 2, 3 caras e tal, muito bons, o David Tiga, tinha uma galera muito boa ali. Mas era uma turma que tinha um grupo ali, né? Então é difícil você furar esse bloqueio, né? Eu conheci um cara da Globo e tal, e eu já trabalhava com essa área de sound design, eu fazia timbres. O que é o sound design? Cara, O que é você desenhar o som? O que é isso? Basicamente toda essa timbragem de sons, Equilíbrio do som. Isso já é uma parte do engenheiro de som, mas o sound design é aquele cara que ele desenvolve o timbre mesmo, né? O som do filme, toda a mixagem do filme, porque o filme ele tem tanta parte musical, né? A trilha sonora, a trilha incidental que a gente fala, quanto tem todo o diálogo do filme e tem os efeitos sonoros. Né? Muitos dos filmes, as pessoas não sabem muito disso, mas a grande maioria dos filmes, principalmente filmes de ação, o áudio é todo refeito em estúdio. Né? Cada detalhe do áudio. Então, aquela explosão, às vezes você vê o filme lá do Tom Cruise, você vê uma Missão Impossível, o cara tá, né? Você consegue entender tudo do diálogo dele no meio de uma explosão, no meio de um avião caindo, no meio daquela coisa toda. Aquilo é tudo refeito, aquilo tudo vai para o estúdio, né? Aí o sound designer é esse cara que vai pegar esses efeitos especiais e tal e vai inserir dentro da trilha. Né? Na trilha tem a trilha incidental, que são essas músicas que são as músicas temáticas, né? Que dão o mood, né? Do filme, que é a tensão, né? A parte, uma música mais romântica e tal. A trilha sonora já são as músicas mesmo do filme, de artistas, que a pessoa pega aquela música e coloca no filme ali, né? E aí aquilo ali também tem as versões daquela música orquestral, a versão romântica, a versão tensa, a versão isso, a versão aquilo, né? E o sound design é o cara que junta isso tudo, entendeu? Arruma a casa. Arruma a casa. Tem os caras que fazem também os sons de passos, o som, esses sons, esses efeitos especiais efeitos especiais. E tal. Né? Então, isso tudo é montado. Tá, mas voltando aí para a tua história. E aí, enfim, aí eu comecei a entrar para essa área e quando eu voltei, eu comecei a trabalhar já com um produtor da Globo, era o Edom de Oliveira e tal, que é um cara, o Edom Oliveira, que era um cara que já fazia já as produções das novelas, das séries especiais e tal. E ali foi na década de 90, ali 93 e tal, 92, começaram a produzir o TV Colosso. E me chamaram, porque a TV Colosso ainda era feita com fita, era uma coisa um pouco ainda analógica, e eu já trabalhava digitalmente, eu já tinha todo um equipamento digital, naquela época ainda era muito arcaico, mas, enfim, era um equipamento super bacana. E ali eu comecei a desenvolver essa minha... Né, esse meu lado, né, de produtor musical também, de sound designer e tal, trabalhando com... Você tem alguma formação que gerou isso? Sim, eu me formei sound designer depois e tal. Agora eu estudei nos Estados Unidos, estudei na Universidade da Califórnia e tal. E tudo isso, passei ali 4, 5 anos estudando, além de todo o estudo que eu fazia. Então, a tua escola prática, onde você estagiou, foi na Globo? Eu comecei antes do TV Colosso, mesmo trabalhando de graça ali, fazendo umas coisas para os caras verem qual era o meu trabalho. Depois, o Boninho, na época, era o diretor do TV Colosso, viu aquele meu trabalho e tal, e resolveu me chamar. Esse garoto aí faz um negócio digital, legal pra caramba, era super rápido, né? Porque a TV Colosso tinha os bonecos, aquela coisa toda, então precisava ser rápido, precisava montar aquilo de uma forma muito rápida, porque o programa era diário, né? Imagina. Então, eu comecei ali, dali, né, fui desenvolvendo o meu trabalho. Né? E como é que você migrou para essa parte, por exemplo, de você produzir shows musicais e começar a trabalhar com artistas? Pois é, aí anos eu tinha, dentro desse negócio da trilha sonora, da produção musical para TV e tal, para cinema também, eu comecei a fazer alguns filmes, eu sempre tive um lado artístico meu. Tive uma banda, eu tinha lá Você toca alguma coisa? Tinha umas músicas, eu toco, sou tecladista, né, pianista, né, toco um pouco de instrumentos de sopro, bateria e tal. E, enfim, naquela época eu comecei a
desenvolver um projeto meu, um projeto artístico meu e tal. E aquele projeto andou super bem e tal. Na época, a BMG na Europa distribuiu para mim, aquilo ali foi andando e tal. Mas eu não entendia nada, eu não tinha muita noção de como é que era esse mercado fonográfico, sabe? Das gravadoras, era uma coisa um pouco complicada ainda para o jovem e era um pouco inacessível, entendeu, Sérgio? Né? Nessa década de 80 ali você dependia muito de ter um estúdio, não é como hoje o cara grava praticamente dentro de casa ali com o tecladinho dele, tem um home studio. Hoje você tem todo o equipamento, hoje é super portátil, cabe numa mochila, né? Uhum. Mas naquela época não, você dependia de ter grandes estúdios e tal. Então, você dependia de ter uma gravadora para distribuir teu disco, porque era físico, né? Não era digital ainda, né? Ainda tinha toda a questão de produção, Toda a logística, né? fabricação, né? Ainda era vinil, depois passou para o CD, toda essa história aí, né? E Hoje é streaming direto. eu né, estava um pouquinho à frente porque eu já tinha um site, eu já comecei meu trabalho já tinha uma coisa meio digital, eletrônica, misturado com orgânico, então aquilo ali me ajudou muito a ter que estar um pouco à frente, entendeu? E ali eu comecei a procurar alguma coisa dentro dessa área. E, enfim, entre esses trabalhos da Globo, eu acabei buscando uma oportunidade dentro da gravadora. E aí fui convidado, na verdade, fui chamado para trabalhar com o Max Pierre, na época, né? Na verdade, foi uma entrevista com o Max, que é um cara que é um AR, um artístico da indústria muito conhecido, um cara que tinha feito grandes artistas na Som Livre e tal, o Reitali, Xuxa, uma turma super, ele era engenheiro de som, depois produtor musical. E o Max era um cara assim que tinha um conhecimento muito grande. E eu, admirava o trabalho, eu via os discos que ele produzia e tal. Ele falou, uma puta oportunidade de trabalhar com esse cara e tal. Aí fui trabalhar na Universal Music. Comecei pequenininho ainda e tal. Saí da Globo ganhando muito mais, porque na Globo eu já tinha uma produção, já era empresário ali, já tinha minha produtora, mas eu queria aprender. E não tinha uma escola. Não existe uma escola uma universidade para formar para a indústria. Você tem que entrar nela e você tem que aprender ali dentro. Aprender nadando. Aprender nadando. E o Max foi um cara que me deu vamos dizer, essa aula, né? Ele foi minha universidade ali, né? Um cara muito generoso, sempre teve muita paciência para me ensinar e tal. E eu era um cara que corria muito atrás, né? Que gostava de estudar, de me aprimorar e tal. Eu sempre fui muito autodidata, eu nunca fiquei esperando, entendeu? Cair do céu, não. Eu ia atrás, não tinha a universidade aqui, eu comprava um livro, né? Falava inglês, então, vou buscar os livros lá fora, vou me aprimorar. Então, sempre busquei, nunca fiquei esperando, entendeu? Vou esperar aparecer aqui. Não, vou atrás, deixa eu buscar esse conhecimento. Então, sempre fui atrás desse conhecimento. E lá com o Max eu tive vamos dizer assim, um supletivo rápido, assim, porque foi entrando e, vamos embora, né, cara? E eu, saía de lá de madrugada, trabalhava até pegar o jeito, né? E ali, depois de uns 4, 5 anos trabalhando com ele acabou saindo da gravadora e eu assumi a direção artística da Universal naquela época ali, 2007, mais ou menos. E minha missão ali era justamente renovar isso, porque como eu vinha do mercado já digital, como eu já tinha essa cabeça mais voltada para o digital, eu já pensava nessa coisa do streaming, eu já falava para o pessoal de marketing, olha, vocês têm que ficar de olho, porque vai acabar, o físico tá morrendo, né? Aquela coisa toda. Mas, enfim, né? É uma transição que não é uma transição fácil, principalmente para essas grandes corporações, né? Então, eu trabalhei bastante nessa transição da Universal do físico para o digital. E também nesse período que você trabalhou, você passou a ter contato com muitos artistas, né? Sim, isso aí, cara... Porque o networking com o artista foi criado ali. O grande lance da gravadora, o pessoal às vezes vê a gravadora muito como um vilão, né? Como uma coisa, não quero industrializar minha música, os caras vão mandar fazer isso, não tem nada disso. Isso aí é uma lorota danada que contam pra gente. Eu mesmo antes tinha essa visão, né? Achava que, gravadora, né? Quando eu entrei, eu vi o trabalho que era feito ali, todo o trabalho que era desenvolvido, né? Desde o cara identificar um talento, desenvolver um talento, o cara ter noção do mercado,
né, como um todo, e não só ficar ali dentro do mundo dele, né? Porque o artista tem muito isso. Às vezes o cara tá ali, ele acha que, pô... ele está focado só na arte tá focado dele. na arte e tal, e aí ele, pô, não tem muita visão a longo prazo, ele não tem muito essa visão comercial, né? Não gosta muito dessa palavra, minha música não é comércio. Eu falei, mas é comércio. Sim. Se você não tiver gente que gosta de ouvir sua música, você tá ferrado, você Sim. tá morto. Entendeu? Então, não interessa se é 1 bilhão ou se é 100 mil ou se é só a sua família. Você tem que ter pessoas que gostam. Público, né? A proporção tem que ter mercado. Quanto mais gente estiver ouvindo sua música, mais, né, a possibilidade de sucesso e de você ser ter êxito dentro da sua profissão é maior, né? Claro. E essa migração tua de trabalhar, por exemplo, dentro de gravadora, desse período que você trabalhou ligado na Globo, fazendo esses trabalhos de preparação lá de trilha sonora, de como é que você fala aí, design sounds, para você hoje trabalha produzindo eventos, produzindo artistas, essa coisa de você ter migrado de uma, vamos dizer assim, de um trabalho técnico para mais um trabalho de criação, como é que foi essa passagem, esse rito de passagem aí? Porque, primeiro, porque na parte de produção musical, né, principalmente de trilha, você tem que criar a trilha do nada. Então já era criação. Já ali, você já tem que desenvolver, né, dependendo do roteiro, né, do que é o material que você vai receber do diretor de vídeo, você tem que achar ali qual é o caminho dessa trilha. Uhum. Né? Então, aí que está a criatividade. E o que nasce primeiro? Nasce primeiro a ideia do evento, do show e tal, ou nasce a música? Bom, aí a área de show é um pouco diferente, né? A área de show geralmente já é quando o cara já tem a música. Sim. Né? Mas, por exemplo, você vai produzir o artista, ele tem que ter a música ou você vai induzir ele a criar aquilo? Geralmente ele tem que ter, já tem que ter a música, ou tem que ter pelo menos um projeto. Ou seja, ele já tem que ter um conteúdo para que você possa trabalhar. Tem uma coisa que é interessante dentro da música, é o seguinte, você tem diversos tipos de talento, né? Tem o cara que ele cria música, interpreta a música, esse cara também é um super performance, quer dizer, é o cara que vai defender aquela música no palco, e tem gente que não, tem gente que só cria, que é o compositor, né? O cara que escreve só a letra, aquele cara que faz a música, ou aquele cara que faz a letra e música. Então, tem diversos formatos, vamos dizer assim, de pessoas e de profissionais dentro da música. O compositor, o autor, que também é artista, para pegar um tipo como o Lulu Santos, né? O Lulu, ele é artista, ele é compositor, ele escreve as letras. Ele faz o arranjo também? Faz o arranjo, o Lulu já desenvolveu também esse lado de produtor, então é um cara meio completo, assim, né? Ele vai desde a criação da música até a performance do show. Até o palco. Até o palco, é um cara que tem uma visão incrível. E tem aquele cara que é mais... Ele faz a música. Só faz a música, né? Só faz a música não, né? Faz a música, porque fazer música e Sim. acertar a música que o povo gosta e tal, não é Tá, fácil. mas vamos pensar num cara que faz a música e interpreta. Ele é compositor e também é o intérprete. Mas ele não consegue montar um show. Ele não sabe nem o que tem que fazer para montar o show. Aí você entra para estruturar esse show. Sim, aí um diretor artístico, né? Eu fui diretor artístico da Universal e tal. Ele tem que ter essa visão mais ampla. Né? Desde da escolha da música, né? Vamos dizer, do repertório, que é Sim. a parte mais importante ali, é você saber escolher, o equilíbrio. Né? A música certa para aquele Vem cá, cara e tal. Eu sou roteirista, né? Sim. Eu trabalhei comecei a minha vida, assim, para fazer palestra, eu fiz muita palestra, mas eu queria fazer palestra legal, então o que eu fui fazer? Fui fazer curso de roteiro, porque falei, pô, o que é uma palestra? Uma palestra é um teatro, né? Então eu tenho que ter um roteiro da minha peça, né? Que eu vou apresentar lá. E eu aprendi muita coisa com o roteiro. Uma coisa que eu aprendi, que talvez sirva aí para a música, é o seguinte: você tem, no roteiro, você tem um time, né? Quer dizer, você vai crescendo, dinâmica, você tem um clímax, depois você tem uma conclusão e tal. Então, você começa, para você estimular a pessoa a se interessar por aquilo, você tem que ter uma apresentação inicial para o cara entender sobre o que é aquilo. Sim. Aí você começa a crescer, ter um clímax, aí você tem uma resolução de alguma coisa, vamos dizer assim, algum drama, e aí você
fecha, dá um fechamento Sim, assim, é o grande finale grande e tal, finale. no Na final. música, num show é a mesma coisa? É, a mesma coisa. Você Só que o roteiro é a música, né? Sim, então, quer dizer, é a escolha do repertório que vai dar. Pô, essa música aqui vai ser o clímax. Isso, essa música de abertura. Essa daqui é o final. Aí você tem toda a dinâmica do show. Essa Tá. parte da dinâmica do show é Então muito importante. segue mais ou menos essa coisa. Porque é da mesma Sim. forma que você emociona a plateia de um teatro, Sim, você tem que emocionar a plateia de um show. sim, exatamente. Manter o show, quer dizer, tem que ter um crescente naquele show, mas também não pode crescer, porque explode, né? Então você tem... Não, porque cansa, né? Cansa. Aí você tem que ter um momento que dá uma... Sim. Até o artista, né? Ele também... Você tem que ter a dinâmica, você tem que respirar, você tem que, né, ter essa dinâmica de músicas mais rápidas, mais lentas, né, mais médias. Né? Tanto que quando a gente escolhe o repertório, a gente tem, né? Música lenta, música média, médio tempo lento, né, que são as mais para trás, assim, mais românticas e tal. Você tem as de tempo médio e você tem as de tempo mais rápido, né? E essas músicas você tem que saber montar isso, variar dentro do roteiro para não cansar o público, né? E tem aquela outra variante que, por exemplo, você vai pegar um artista que já está tocando na rádio, aquele cara que já está com, às vezes nem está super sucesso, mas ele já tem uma musiquinha ali tocando e tal. Aquela música é o clímax do show, né? Geralmente o cara pode tocar ali entre a terceira e quarta música para levantar a galera. Cada artista tem as suas músicas, que são as músicas, vamos dizer, referência dele, né? Exato. Então, aquela música que o povo quer ouvir. Quer ouvir. Né? Então, não adianta ele, eu quero fazer um novo show com novas músicas. Não, você tem que botar essa, que se você não botar essa... É um fracasso. Todo mundo que sei, e aí vou pedir ela no bis no final, né? Sim, você tem que tocar ela mais de uma vez, preferência. Exatamente. Né? O ideal é o artista que tem um pouco mais do que um hit só. Sim, né? Então eu acho bacana isso. Mas isso é uma coisa que você vai construindo, né? A gente está falando em clímax, e a gente chegou num clímax também aqui agora, né? Sim. A gente vai dar uma paradinha aqui para tomar um chá, porque a gente tem que... Eu agradeço muito quando eu venho aqui, porque eu acho esse estúdio aqui maravilhoso. Né? Muito legal. Muito Não é legal? É. O pessoal aqui do Multistúdios, né? Muito bacana. Eu gosto de trabalhar aqui, porque aqui é um ambiente profissional de gravação. E a gente hoje tem o apoio, a gente passou a ter o apoio do Mate Leão. Então, esse leãozinho aí acompanha a gente aqui, cada uma dessas. E eu quero te convidar para tomar um chá. Produção... Cadê o nosso maître de cerimônias aqui para trazer o chazinho para a gente? Obrigado. Você já escolheu o teu chá? Eu já, eu dei uma fuçada aí antes da nossa entrevista. Você leu uns estranhos aqui, né? uns nomes bem interessantes, né? Bem legal aqui, ó. Esse aqui é para deixar o cara calminho aqui. Qual é? Esse aqui é uma Mamãe Serena. Alcarávia, Funche Melissa. Tem um outro aqui que é Cheguei na Menopausa. Isso não é para mim, mas, Amora e Laranja. Eu vou tomar esse aqui, eu já cheguei na menopausa. Já chegou? Cheguei. Legal. Aliás, nossa, é andropausa. Andropausa, pois é. Eu acho que eu cheguei lá também, mas não... Não, tu tá longe, cara. Um dia eu chego lá. Eu vou pegar esse maçã canela aqui, que eu adoro maçãzinha com canela. Vou tomar um Cheguei na Menopausa, assumida. Pegar aqui a xícara. Eu não sei se esse aqui é para tomar com gelado ou com quente, não sei. Mas eu vou tomar no gelado, eu gosto do gelado. Você gosta do gelado, é? Eu gosto. Legal, hein? Eu tomo muito chá. Eu gosto muito de chá. O chá, para mim, é assim... Deixa eu te servir aqui. Eu já tenho água aqui. Já tem água aí? Tem água aqui. Ótimo, pô. Essa água é quente ou gelada? Essa é quente. Eu vou tomar meu chazinho quente. Então aqui. eu vou tomar água quente. Vamos fazendo quente aqui. Vamos lá. Vou fazendo quente. Passa aqui, por favor. Peraí. Pode servir aqui? Pode. Vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. Cuidado que eu tô achando que o negócio tá abrindo aqui. Então, a gente... Então, a gente tá falando do roteiro, né? Do show, né? Então, essa coisa do roteiro, de você conseguir ter criar um roteiro em que você comece, tenha um esquenta, né? Só para uma apresentação, para entender, porque às vezes as pessoas vão para o show e não conhecem o artista, né? É a primeira vez que ele vai ver aquele artista. Então, ele tem que ter uma apresentação, esse artista tem que ter alguma coisa que crie uma expectativa nele do resto do show, né?
e aí vai crescendo o show. Aí me fala... Geralmente o artista que está começando, né, está tocando às vezes no bar, ou ele está começando às vezes umas festinhas mais fechadas e tal, ele geralmente toca repertório de sucesso também. Sim, né? não é dele, né? Às vezes ele não toca as músicas dele, ele toca músicas de outros artistas e tal, que é uma maneira também de atrair o público, principalmente o público... Porque se identifica com a música. O público latino e o brasileiro, principalmente o brasileiro, ele gosta muito de cantar junto, né? O público brasileiro é um público quente, gosta de participar do show, cantar. É muito legal isso. Tanto que esses projetos de barzinho, violão, projetos que dão muito certo aqui no Brasil. Foi um projeto até criado pelo Max, na verdade, ele foi criado pelo João Augusto, que era da DEC, que é hoje da DEC, na verdade, foi da EMAI. E depois foi desenvolvido na Universal pelo Max Pierre, que chamava um barzinho violão. Esse barzinho violão era isso, era um projeto de grandes sucessos, cantados por vários artistas e tal, que é uma coisa muito legal, você ter projetos musicais e tal, que depois podem virar show também, mas geralmente viram audiovisuais, né? Na época era DVD e tal, hoje virou produto de YouTube, né? Dessas plataformas de vídeo de streaming. Mas a questão do show é isso, o cara tem que ter repertório, ele pode ter as músicas dele? Pode. Né? Eu acho que é legal, até porque ali é a oportunidade dele mostrar as músicas dele para o público, ele testar as músicas dele com o público ao vivo, né? Sentir se o público gosta, se o público vai cantar a música, se a música pega. Né? A música boa é aquela que o cara ouve a primeira vez e já sai cantando. Né, Sim. cara? Então, ali a oportunidade dele mostrar um pouco da performance dele, da personalidade dele como artista, porque isso é muito importante. Né? Para você se diferenciar, às vezes você pode até aparecer um pouco com um artista, você tem aquela referência daquele artista que você gosta e tal, mas você tem que ter a tua personalidade, você tem que ter a tua veia artística. Né? Você não pode ser uma cópia de outro artista, você tem que ter a sua onda, né? Tem que ter a sua personalidade. E isso aí, o cara, ao vivo ali, é que o cara mostra se ele tem, né, essa força com o público. E você trabalha essa parte, por exemplo, de desenvolver o diferencial competitivo dele? Sim. Eu trabalho muito com projeto, né? Desenvolver um projeto para aquele artista, né? Então, mas nesse projeto embute... Sim, tudo. Olha, você é um cara que tem que marcar por esse aspecto, por essa característica. A gente tem que tentar destacar, né? Porque ele tá se vendo, mas ele não tem muita noção do que está acontecendo. Ele sabe porque ele tem um público ali. Se o cara é um cara que é performático, que gosta de fazer show, né? Que hoje está mais difícil, né? Você ter essa galera está mais na internet e tal. O cara que gosta de ter esse contato com o público, ele vai sentir na hora, né, que o público gosta. Principalmente se ele vai cantar uma música nova que ninguém conhece, ele vai sentir se o público vai rejeitar. Você interfere na escolha do repertório? Sim. Ou ele já vem com o repertório, eu quero cantar isso aqui? Não, a gente não interfere, mas a gente sugere, né? Sim. Que é isso que eu estava falando contigo, porque o pessoal acha que muito, o cara da gravadora vai querer... Não, eu não quero que você cante, eu vou sugerir para você, porque eu acho que eu consigo sentir essa música de uma forma que o público vai curtir ela. Então, acho que uma coisa que eu aprendi, né, quando eu fui trabalhar na gravadora, é que repertório é a primeira coisa, a coisa mais importante dentro do trabalho artístico, né, dentro do músico. O cara é músico, ele tem que ter música boa. O que é música boa, o que é música ruim? Isso é muito relativo, claro. Né? Tem gente que gosta de um tipo de música, tem outro cara que gosta... Você ainda bem, né? Você tem gosto para tudo. Ainda bem. Né? Tem desde o cara de música erudito, clássico e tal, a cara que canta música popular. Né? E a música popular, aí dentro do espectro da música popular, do mainstream, né, e tal, você tem que ter hit. E você, como diretor artístico, como produtor, você tem o teu skill... não, eu não trabalho com esse tipo de cantor, com esse tipo de artista. Não pode. Ou você trabalha com qualquer um? Você vai do clássico ao sertanejo. É claro que você tem dentro das gravadoras, dentro dos selos, né, porque a gravadora ela não é só um segmento musical, tem vários, né? Vários segmentos. Às vezes você tem um cara que cuida da música mais erudita, do jazz, do instrumental, e o cara que cuida até dentro do pop, né? O cara que manja mais do samba, aquele outro cara que manja mais, né, da música sertaneja. Então tem um pouco isso dentro do mercado, o cara é mais especialista. Mas o bom diretor artístico ele tem que
conhecer tudo. Ele tem que navegar em todos os mares. Todos os mares. Eu, quando vim da área de trilha sonora, então eu aprendi muito em televisão que não tinha isso. Você tem que saber fazer do samba, o rock, música erudita, clássica, orquestra, da orquestra até o cavaquinho, meu amigo. Não tem esse negócio, eu não faço isso, não faço aquilo. Se você não faz isso, faz aquilo, vai ter que chamar outro cara. Porque, pô, dentro do espectro de música de filmes, principalmente em TV, né? Não tanto em cinema, mas em TV, que você tem novelas, séries, e cada um tem um estilo, cada um tem um público ali. Você tem que saber um pouco de tudo. Isso me ajudou muito na gravadora, entendeu? Porque ali eu não fiquei preso só no segmento musical, né? Você tem que saber identificar no ouvido, né? Eu não fui lá já sabendo, eu aprendi isso. Eu ficava ouvindo o repertório de madrugada ali, tentando entender que música que é legal, de repente, para eu mostrar para esse artista, que música que o compositor me mandou, que de repente vai servir para aquele trabalho, para aquele projeto. Entendeu? Qual música que esse cara compôs? Às vezes o cara é autor, no caso da Paula, né, que foi uma artista que eu trabalhei bastante, a Paula Fernandes. Qual música dela que, de repente, vai atrair o público? Né? Porque ela vinha, por exemplo, já tinha 2 discos que ela tinha feito e não tinham feito sucesso. E ela nunca tinha gravado nenhuma música dela. Entendeu? Autoral, né? As músicas autorais delas eram ótimas e as pessoas ainda não tinham enxergado ainda nela o autoral dela. Eu falei, cara, você tem músicas incríveis. São músicas que são românticas e as pessoas acham, uma música romântica. Então, uma música romântica, geralmente, se você pegar as músicas mais tocadas de todas as décadas, são músicas românticas. As românticas são a mesma Ivete. As pessoas acham que a música mais estourada da Ivete era Festa, ou era Sorte Grande, né, que era o Poeira, né? Não. Era Se Não Te Amasse Tanto Assim. A música mais tocada em rádio dela era Se Não Te Amasse Tanto Assim. Uma curiosidade minha, quando você vai produzir um show, para um determinado artista, você já tem vamos dizer assim, uma estrutura, por exemplo, esse artista, ele é um artista pop, ou ele é um sertanejo, ou ele é um samba, você já tem uma estrutura, vamos dizer assim, padrão, em que você enquadra ele, ou para cada artista você tem que pensar numa coisa nova? Geralmente o artista já indica, né? O sertanejo é muito claro, né? Que o cara, né, ele toca música sertaneja, música do interior, nasceu lá atrás, né? Basicamente, aqui não existe country, né? O country é o... Country music, né? Country music é mais a americana. Música do americano. Mas a música caipira, por exemplo, lá de trás, no Brasil, quando os caras né, a gente já chamava os caras ainda de caipira e tal, de música caipira, ela nasceu ali, no campo, né? O cara com o violãozinho, com a viola, né? E tal. Então, é uma coisa autêntica, né? Você não pode, uma coisa que é importante dentro do diretor artístico é você não tirar o cara... Do ambiente dele. Sim, claro. Né? Você descaracteriza, cara, né? Você vai vai puxar o tapete dele. Sim. Porque, se o cara ele canta música sertaneja, ele gosta de sertanejo, ele vem desse ambiente, né? Porque a música tem isso, né? Ele vem daquele ambiente, ele nasceu no interior, ele é da fazenda. Como ele sente, né? Como ele sente, como ele ouve, como ele interpreta a música. Né? O idioma dele, vamos dizer assim, é a música sertaneja. O cara que, conviveu ali, o Zeca, por exemplo, que conviveu, né, com os sambistas, que, desde pequeno, ouvindo música, sambas e marchinhas e tudo, o ambiente dele, né, ele ia pro bar tocar cavaquinho com os caras e tal, e o ambiente dele é samba. Você sempre está me fazendo me lembrar uma coisa, essa coisa de você não querer sair do ambiente porque você se sente desconfortável. Uma vez, nesse programa, ainda não fazia esquema de podcast, eu fazia entrevistas, né, dentro dos locais de trabalho das pessoas. Eu fui entrevistar um empresário que tinha uma história incrível, né? Ele foi menino de rua, foi abandonado, depois foi adotado por família, e hoje ele é um empresário. Sim. E ele criou uma coisa, porque ele vivia no subúrbio, né? No subúrbio do Rio de Janeiro. E aí ele criou uma moda que ele chamou de moda suburbana. Legal. E como ele conseguiu desenvolver, inclusive ele exporta hoje em dia, ele tem uma confecção. Estou falando isso para explicar o seguinte. Ele viu o seguinte, que um determinado menino da Zona Norte, por exemplo, não se sente
pertencido numa camisa em que ele está falando de uma coisa que é de um garoto de Zona Sul, por exemplo, Sim, e vice-versa. sim. O garoto Sim. da Zona Sul não entende. Sim, o ambiente influencia muito. Né? Então, ele criou uma moda específica para que ele chamou de moda suburbana. E, com isso, ele conseguiu criar uma marca, exporta e tal, hoje está bem. Então, só para fechar o entretenimento tem muito isso. Exatamente. Não, e se for para qualquer outro ramo de negócio, se você tira o indivíduo do ambiente dele, ele fica desconfortável. Sim. Ele não se sente mais, não é mais ele. Sim. Você descaracteriza ele. Sim. Então, isso não significa que o cara não pode gostar, por exemplo, da moda. O cara pode ter da noção sim, e gostar claro. da moda suburbana. Sim. E o cara ser suburbano e gostar da moda mas urbana. isso não é assim, vamos dizer assim, a regra geral. Não. É um ou outro. Sim. Eu tenho um neto, eu tenho um neto alemão, mora lá na Alemanha, ele nasceu lá, tem 10 anos. Ele gosta de ragtime e gosta de Sepultura, gosta de Tchaikovsky, gosta de Vivaldi, quer dizer, ele navega em toda... Agora, como é que esse garoto foi saber de ragtime? Porque nem eu conhecia ragtime. O ragtime anterior ao jazz. Sim. Cara, isso é uma coisa muito legal, você tocar nesse assunto, porque... O que acontece hoje? Né? Desde que eu quero entrar nesse ponto agora. Isso é interessante. O que era antigo, o que é novo. Né? Por exemplo, vamos falar do streaming hoje, né? Do que o pessoal ouve, Spotify, a Apple Music, todas essas DSPs, as plataformas de música, né? De streaming, de música, de áudio. Cara, 75%, quer dizer, aliás, desculpa, estou falando besteira, 80%, mais ou menos, disso, do que o povo ouve hoje, da grande maioria das pessoas, é a música antiga. Sim. Entendeu? Que a gente chama de catálogo, música de catálogo, né? Que é aquelas músicas... Remastered. Antigas e tal. Mas isso é um fenômeno muito interessante, porque a juventude, hoje, ela tem acesso a isso. Antigamente você dependia do pai, do avô, do tio, de alguém que trazia para você um disco que você nunca tinha ouvido daquela música, né? O ambiente muito escolar. Rádio, ouvia rádio. Você ouvia muito rádio. Você era muito digitado pelo tipo de rádio que você ouvia. Então, você não ouvia o que queria, ouvia o que os outros queriam que você ouvisse. Exato, você tinha muito isso. Ou quando você tinha alguém, alguma referência na família, uma pessoa, ou um amigo, alguém assim, que trazia aquele LP lá de fora, de um artista que você não conhecia, e você tinha oportunidade de ouvir. Né? Porque o ser humano é aquele negócio. Se o cara não ouvir, se ele não experimentar, é igual comida, né? Se você não experimentar, você não vai saber se gosta. Você não sabe se gosta. Então, na música é a mesma coisa. Então, a juventude hoje, ela está tendo... Eu estava vindo para cá, dei uma olhadinha, só para eu poder formar aqui uma narrativa. Eu vou ver qual o Global 50, quais são as músicas mais tocadas, 50 músicas mais tocadas hoje no mundo. Tinha 2, 3 músicas do Michael Jackson lá. Né? Se eu não me engano, era Billie Jean ou uma coisa assim. Billie Jean. Né? Meu neto adora Billie Jean. Era a segunda, pois é, isso que eu estou falando. Era a segunda ou terceira música mais tocada no mundo. Nós estamos falando dos 50 músicas mais tocadas globalmente, no Spotify, claro, tá? Aí na outra plataforma pode ter uma variaçãozinha. Mas vamos dizer ali no Spotify que hoje é a plataforma de streaming mais forte. Então se você olhar 50 a mais, dessas 50 a mais, acho que aí vai no que eu estava te falando, 80% que está tocando ali... É antigo. É música antiga. Tá. É música de catálogo, é música que já... Então, o teu neto ali, com certeza, teve a oportunidade de ouvir... Ou no Spotify, ou alguém que mostrou para ele, mas, com certeza, com a internet hoje, você tem tanto conteúdo de musical, audiovisual, que não é difícil você ter acesso a músicas diferentes e músicas que você nunca ouviu, e você gostar... Cara... Que legal, diferente esse negócio. Às vezes o garoto, né, ele se identifica com aquele som, com aquele timbre, com aquela música, com aquela voz. A voz é muito importante, o timbre. Sim. Eu falo sempre isso para os cantores. No caso do ragtime é piano, né? Sim, aquele Scott Joplin. Sim. Scott Joplin, né? Que era a música de 1930, né? Sim, então, assim, ela é anterior ao jazz, né? Então, o jazz se baseou no ragtime, né? Sim, eu sei. Então, mas a música ali do Mississippi, daquela região dos Estados Unidos. Sim, vem do R&B, né? Também. Né? Uma coisa interessante, tocou num ponto aí, que antigamente, e eu posso falar de cadeira, né? Porque eu vivi... você tem uma ideia? Eu nasci em 41. Sim. Eu fui ver o primeiro aparelho de televisão
que surgiu no Brasil, quer dizer, que apareceu, a primeira pessoa que teve televisão que era conhecida minha, eu tinha 9 anos. Então, até 9 anos não existia televisão para mim. Sim, era rádio, né? Era rádio. E aquele rádio ruim, com aquele chiado danado, né? Sim. E você, o rádio tinha uma coisa interessante que fazia com que você imaginasse o que estava acontecendo, né? Hoje você vê o que está acontecendo. Antigamente você tinha que imaginar. Já chegou a pegar as radionovelas? Viu? Sim, eu assistia a uma série que chamava, era O Anjo. Sim. O Anjo era um seriado que tinha de rádio. Sim. Tinha o Jerônimo, o Herói do Sertão, que foi um seriado também. Que eram rádio-novelas, rádio-série. Rádio-série. Então, todo dia você ouvia lá o Jerônimo, o Anjo, então outras coisas. Então, eram os seriados, né? Que hoje você tem o seriado... Audiovisual, mas você tinha só... E você tinha que imaginar o Jerônimo lá no deserto, correndo atrás do índio. E antes da rádio era o livro, né? Era o livro. Interessante. Mas o livro, interessante que o livro não morreu. Até hoje o livro também está aí, né? Bem. O rádio aparece um pouquinho, mas ele está perdendo um pouco de terreno já. Mas com streaming, Spotify, essas coisas. Eles estão se renovando também. As rádios estão se renovando, estão começando a fazer outro tipo de negócio. A Jovem Pan, por exemplo. Então, mas voltando aqui, o que acontece? Nós tínhamos algumas... O que era a tecnologia da época, né? E hoje o que a gente tem? Hoje tem a IA, hoje você tem streaming, tem uma série de coisas. O que isso influencia, por exemplo, no teu trabalho? Você usa IA, né? Com certeza. Sim, com certeza. Então, mas o que para você essa tecnologia ela facilita o teu trabalho? Ela te dá mais perspectivas de coisas, de criar coisas novas? Como é que você transa com essa coisa da tecnologia aí? Bom, na minha área, por exemplo, de criação, de sound design, a IA ajuda demais, porque antigamente você tinha que... no início, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com samplers. O que são samplers? São amostras de som. Né? Então, por exemplo, eu comecei na Globo, inclusive, fazendo isso, porque a orquestra da Globo já tinha sido destituída, não tinha mais orquestra, e muitas vezes eu tinha que simular o som de uma orquestra. O som do violino, o som do trombone, o som dos metais, das cordas, de tudo, né? De toda a banda, de toda a orquestra. E a gente tinha, naquela época, já tinha um recurso ali na década da década de 80, 90, já tinha os recursos, os samplers estavam começando a aparecer. Os samplers eram amostragens, eram gravações, pequenas amostragens daquele timbre, daquele som, que eles depois essas amostragens eram transformadas num timbre do sintetizador, do teclado e tal, do sampler, na verdade. E quando você tocava, ele reproduzia aquela amostragem daquele som, né? Então, era uma forma, a tecnologia da época. Era uma sonoplastia? Uma amostra, uma cópia daquele som que eles faziam um loop daquilo ali, e aquele som, aquela onda, aquele wave, né? Estou tentando não ser muito técnico para o pessoal tentar entender. Aquela amostragem, aquela gravaçãozinha, era reproduzida para simular o som da orquestra. Mas a gente tinha que fazer, tinha que fazer a orquestra inteira, dava um trabalho danado, né? Fazer aquilo. Não era igual uma orquestra que, é sensacional. Aí hoje com IA. Hoje com a IA, você basicamente... Peça assim, eu quero um violino tocando... Você vai dar uma melodia, você vai dar uma direção para ele, né? O ideal é que você, inclusive, já, pelo menos, toque, né, a melodia que você quer. Né? Tem muita gente que hoje faz só com prompt, né? Ele vai só dizer para a IA, eu quero esse tipo de música, com esse tipo de timbres, esse tipo de instrumento, esse tipo de bateria, enfim, de qual segmento que ele quer, se é de rock, se é de samba. Ele pode pegar a mesma música e fazer em 40 tipos de estilos diferentes de música. Mas, por exemplo, eu acho que a IA ela é uma ferramenta como era no início da minha carreira. Não mudou nada. Só que hoje é uma ferramenta que é muito mais rápida. Sim, a IA te dá mais velocidade. Sim, como em tudo, né? Então, desde o cara, por exemplo, o cara é eletrista de música, mas às vezes ele empaca ali naquela letra ali que ele não conseguiu desenvolver, ele vai na IA e a IA pode, de repente, ajudar, dar algumas ideias para ele desenvolver melhor aquela letra daquela música e tal. Eu não sou contra, a favor, porque eu acho que em tecnologia, quando você tem alguma coisa nova,
você tem que testar de tudo. Eu acho que é importante você experimentar aquilo, sabe? O cara não ficar ali preso por dogmas ou por... né? E não adianta você lutar contra a tecnologia, porque ela vai acabar assumindo mesmo sim, o espaço dela. Eu, como um cara do mercado, da indústria, eu acho que a pessoa tem que respeitar a criação do outro. Claro, isso aí é fundamental. Entendeu? Porque, pô, o cara com um prompt, ele pedir pro prompt, imita a música do cara X lá, porque eu quero... Não, aí perdeu a graça da criação, porque a criação é justamente você sair do nada e inventar alguma coisa. Uhum. Agora, o cara simplesmente mandar um prompt ali, né? É igual você pedir comida no iFood, né? Você não é o chefe da cozinha. Não, é você que pedir a comida, veio dizer que foi você que fez. Exatamente. Você pediu pro cara trazer a comida, mas você não cozinhou, entendeu? Sim. Então, o grande negócio, eu acho que é isso, é você usar a IA como uma ferramenta de desenvolvimento. Você está falando um negócio, não é? Fazer só uma simulação disso aí. No outro dia eu fui em um jantar, e estava um jantar maravilhoso, na casa de uma amiga minha, né? Tinha os outros casais lá. Né? Aí uma das moças lá dos casais falou assim, fulana, foi você que fez a comida? Assim, foi, eu fiz o Pix. Tá vendo? Pois é isso. Foi você que compôs essa música? Sim, eu fiz o Pix. Quer dizer, eu fiz os prompts. Sim, você pediu a comida. Hoje você tem essa... Esse aqui é o lance da tecnologia, né? Você ter essa praticidade e tal. Pô, vou fazer a música do jeito que eu quero. Tá ótimo, mas, pô, eu acho que criar é outra coisa. Eu acho que a tecnologia, no caso, por exemplo, no meu caso, né? Eu uso muito a IA. Eu uso muito a IA, é o seguinte, eu faço o meu trabalho, eu quero escrever um texto, eu quero escrever um artigo, eu escrevo o artigo. Aí, depois que eu termino esse artigo, eu peço à IA o seguinte, analise esse artigo sob ponto de vista de um microempresário da área tal. Sim. Aí ele vai dizer, não, olha só, faltou você enfocar isso. Opa, legal. Então eu vou lá. Aí é diferente. É como se você tivesse alguém, um tutor, um mentor, que chegasse para você, olha só, mexe aqui que você vai ficar melhor esse teu negócio. Sim. Não é pedir para fazer, é confirmar se aquilo que você está fazendo está dando resultado. É para corrigir, né? Exatamente. Vezes, você aprimorar, acho que a IA ela ajuda a aprimorar. Sim, com certeza. E ajuda a aprimorar numa velocidade muito grande. Pô, cara, como você falou ali, a IA eu vou perguntar para ela dentro de um determinado segmento, de um determinado assunto, o que pode, de repente, melhorar dentro na minha comunicação, né? Naquele texto, naquele artigo. Na música é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que a IA ela pode te dar ideias, às vezes o cara está travado, ele, eu queria fazer uma música com essa de rock, mas ao mesmo tempo eu queria que ele não fosse um rock tradicional, que ele fosse um progressivo, que ele fosse isso, que tivesse elementos de, sei lá, da bossa nova. Estou inventando aqui, mas eu digo assim, você pode experimentar coisas que você antigamente levaria meses. Né? Aí você em 10 minutos, 5 minutos, você consegue. Eu tenho um caso interessante, eu vou tentar contar rápido aqui, que eu, quando usava os samplers, eu tinha uns samplers muito bem feitos e tal, mas eu não gostava de usar só ele. Eu geralmente chamava os músicos para gravar aquele instrumento. Tá? Para quê? Para trazer veracidade, né? Para humanizar, né, o trabalho, para não deixar ele todo digital. Então eu achava legal, vou fazer aqui uma orquestra digital, mas vou trazer os caras para tocar. Porque aquilo às vezes não soava tão bem. Uhum. Quando eu misturava os dois... Dava um bom negócio. Aí ficava sensacional. Eu fiz muito isso em Ilha Furacão, por exemplo, com a trilha que eu fiz junto com o Edom. Então, ali, você fez trilha de novela também, né? Fiz novela, fiz séries, programas, fiz Comédia da Vida Privada. O meu estúdio rodava muito porque também não era só um produtor, tinham vários produtores que trabalhavam lá. Então, assim, a ferramenta... não é para substituir ninguém. Sim, é para te ajudar. Né? O cara até estava gravando e falou, cara, quando eu coloquei para ele ouvir o que ele tinha gravado, ele ficou na dúvida quem era ele e quem era o digital, quem que era o sampler. Eu falei, isso aqui, ele falou, vou perder meu emprego. Eu falei, não vai. Cara, você vai melhorar o seu emprego. Exatamente. Eu acho que, na verdade, eu nunca vou querer substituir você. Eu acho que você vai te dar mais qualidade. Exato. E mais velocidade para você produzir mais coisas. Exato. Eu acho que é uma questão um pouco... Outro dia eu vi até um cara desses, um produtor musical famoso, esqueci o nome dele aqui, mas é um cara que virou um influencer da internet. Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante.
Ele falou que a IA, dentro da música, ele virou um acelerador financeiro. Né? Porque antigamente você tinha que contratar os músicos, você tinha que... a produção em si daquilo ali, né? demandava um custo e uma velocidade. Né? A IA racionalizou isso. A logística, tudo disso era muito mais complicado. Exatamente. Eu acho que a IA ajudou... Racionalizar. Entendeu? Ajudou a testar. Então, eu quero testar uma ideia. Tu vai usar a IA ali, vai ficar super legal. Tal. Agora, você não pode copiar um cara que já criou um tipo de música e você vai lá e fazer a coisa igual. Eu acho que isso não é criação, isso é roubo. Para a gente fechar, e nós estamos quase em cima da hora, eu queria provocar você em duas coisas. Primeiro, vamos voltar aí para o Daniel. Você falou aí tudo que você falou, a gente falou do mercado em geral, mas eu quero voltar para o Daniel. Daniel, você se vê como um produtor musical, até que ponto? Até que ponto que eu digo assim, você tem lá na frente, o que você pretende fazer mais? Você tem uma visão de futuro do que você quer fazer ainda? Ou você vai continuar nesse ponto aí até, sei lá... Enquanto eu tiver saúde, acho que a música tem uma coisa que é bem legal. Não, tudo bem. Eu acho que você está sempre, né? O teu cérebro nunca está parado, né? Eu sou um cara de criação. Mas você tem alguma coisa assim, não, ainda vou fazer isso, ainda vou partir para essa... Eu sempre estou estudando, cara. Você está falando da IA, hoje eu estou estudando muito a IA para usar de uma forma que ajude o meu trabalho. A criar novas trilhas, a criar novos conteúdos. Mas ainda é tudo dentro dessa parte de criação. Dentro da parte... Até para me ajudar, às vezes. Até, por exemplo, cara, eu não tenho um diretor criando um filme para mim, né? Às vezes eu posso criar, por exemplo, um filme em IA e colocar a música daquele filme, entendeu? Para testar o mood, testar testar como você faz a trilha musical. Eu acho que ajuda muito assim, a simular, né? E ajuda muito na criatividade também. Né? Criação de projetos, por exemplo. Eu tenho um projeto agora muito interessante com o repertório do Tom Jobim. Então, assim... Mas o teu campo de trabalho é a música, né? Você não pretende, por exemplo, produzir eventos que não sejam de música? Não. Usando esse teu conhecimento de criar um evento, de dirigir um evento, de produzir um evento que esteja fora de música? Não, porque é muito a minha área. É engraçado porque eu gosto disso. Sim, sou apaixonado por isso faz parte também do teu sangue. Só que o que eu evoluí nesses anos todos, desculpa no microfone aqui, o que eu evoluí nesses anos todos é que eu consegui expandir, né, como diretor artístico ali, eu aprendi um pouco de todas as áreas dentro da música, né? Eu não sou o sabichão que sabe tudo, mas assim, eu tenho uma visão ampla do negócio. Você conhece tudo, não profundamente cada coisa, mas você tem uma visão geral e tem algumas coisas que você conhece mais aprofundadamente. Isso, exatamente, coisas que são mais... O que você considera que é teu diferencial competitivo? Por que você é melhor que o outro? Essa é boa. Eu não sei se eu sou melhor que alguém. Não, o que você considera que é o teu... Acho que eu sou melhor nisso. Sim. Eu sou bom nisso. Isso é meu diferencial. O meu diferencial é essa parte da criação de timbres, de sons. Sabe? Que é onde você acha que você tem um domínio. Sempre foi isso. Sempre eu tentei fazer alguma coisa que não fosse o tradicional. Não fazer aquela coisa que soa igual a outra coisa. Entendeu? Eu sempre quis dar um passo à frente. Isso aqui já foi feito. Vamos tentar vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. Então você tem um espírito de inovação no negócio. Sim, sempre. Isso sempre que me moveu foi tentar inovar. Sempre conseguir criar alguma coisa que impactasse as pessoas. E dentro da área artística, dentro da música, dentro da área de evento, o show, a música, né, a música que você ouve à primeira vez, tem que ter um impacto. Ela tem que impactar você. Se ela não te impactar, você não vai ouvir ela a segunda vez, só vai ouvir a primeira. E para a gente fechar aqui, já que eu falei do Clint Eastwood e de Não Deixa o Velho Entrar, o que você, antes de deixar o velho entrar aí, o que ainda falta aí? Você está longe aí disso, mas o que você prepara para a tua, vamos dizer assim, longevidade aí? Cara, hoje a minha preocupação maior é me manter saudável.
Fisicamente e mentalmente. Mentalmente e fisicamente. Mentalmente a música ajuda muito. Sim. Né? A criação, o fato de você estar sempre criando. Mas você faz alguma coisa física? Bastante. É? Porque eu na época da pandemia, desenvolvi uma diabetes, minha diabetes é de família e tal, mas eu não era diabético, e aquilo ali me afetou tanto que meio que acelerou o processo, vamos dizer assim. Né? E eu tive que cuidar da saúde. Eu tive alguns problemas de saúde sérios, assim, por causa da diabetes. E você faz o quê? Da diabetes, eu chamo de O que diabetes. você faz de físico? Cara, hoje eu ando de bicicleta, eu remo. Você rema? Eu faço... Eu entendi... Rema igual os noruegueses? Não, né? Não. Os noruegueses... Remaram de volta. Os vikings, né, cara? Os vikings. Esses caras, não. Eu tô mais pro o índio brasileiro. Eu gosto de canoa, né? Então prancha. tu tá mais pra... Como é que é o nome daquele menino que é campeão mundial de canoa? De canoagem? Não, eu não me lembro o nome dele. Não vou lembrar. Mas eu sou um cara amador, nem acompanho muito a canoagem profissional, mas eu sou um cara que gosta de esportes ao ar livre, em geral. Sabe? Eu não sou muito de um cara de academia. Eu tô até me forçando, porque... com calistenia, até tive com meu filho agora, ele falou, pai, você tem que fazer calistenia e tal, você não gosta de academia. Mas eu me forcei muito a cuidar do corpo, vamos dizer assim, né? Cuidar da saúde, mas... Hardware e software. Sem encher de remédio. Eu acho que eu não gosto de ficar tomando remédio. Então, para não tomar remédio, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que cuidar do corpo, então da mente. Você está fazendo tudo para não deixar o velho entrar aí também. Tudo. Tá espiritualmente, inclusive. Tá, né? legal. Não é religião nem nada. Não é, faz essa religião nem nada. Eu acho que é uma conversa com o divino. E aí, para a gente fechar, faltando pouquíssimos minutos aí para a gente terminar, você fica à vontade aí para dizer o que a gente ainda não falou que você gostaria de ter falado aqui. Não, a gente falou um pouco de tudo. Acho que uma coisa que é importante, já que o podcast fala sobre negócios Sim. e tal, eu acho que é importante a garotada que está começando, e a gente tendo uma experiência aí, uma estrada, né? Eu acho que o grande... eu acho que o que a gente tem, que a gente pode passar para frente, é essa experiência, essa expertise que a gente ganhou, porque a gente já errou e errando, aprendeu, né? O cara que erra não aprende também, esse não evolui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que as pessoas precisam olhar o mercado da música como qualquer outro mercado. Ele não pode olhar para a música achando que aquilo ali é igual aquele filme que ele viu lá da Lady Gaga, que a mulher vai lá e tal, aí mostrou a música, aí aconteceu de repente a carreira meteórica. Essas carreiras meteóricas é 1 em 1 milhão, para não dizer 1 em bilhão. É muito raro isso acontecer, muito raro. Não quer dizer que não aconteça, acontece. Mas você é igual ganhar o prêmio da loteria, entendeu? Então, a probabilidade é para bilhão, né? Exato. A probabilidade disso acontecer na sua carreira é muito pequena. Então, você tem que estudar, você tem que se aprimorar, sabe? Dentro da música não é só músico, artista, cantor, tem diversas coisas. O mercado da música movimenta milhares de pessoas e diversos tipos de profissional. O sound designer é um cara... né, que não é muito conhecido. Meu primeiro trabalho de sound designer no Brasil, os caras nem botaram lá o meu crédito, porque o cara não sabia o que era. Já acha que esse garoto está fazendo. Né? Nem botaram o meu nome lá. Eu até reclamei, cara, tu não botou. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que dentro do mercado da música tem uma série de funções que você pode estar desenvolvendo. Tem espaço, tem muitos espaços ainda. Tem muito espaço para tudo, inclusive para gente de marketing, para advogados, o cara que é o attorney, né, que é especializado em direito autoral. Meu pai, inclusive, fala, por que você não vai fazer direito autoral e tal? Depois eu até estudei bastante isso, desenvolvi. Mas eu acho o seguinte, o mercado... É uma indústria complexa, né? Muito complexa. Então, tem várias funcionalidades ali dentro, né? Muitas vezes você pode começar... ali achando, a não ser aquele cara que tem aquela expectativa de querer ser a Madonna, Michael Jackson e tal. Bom, isso quando você cria uma expectativa muito alta, você cria uma montanha, um Everest, é difícil você chegar lá. Mas mesmo para chegar no Everest, você tem treinamento. Sim. Né? E o cara que vai chegar no Everest, ele precisa treinar demais. Na música não é diferente. Você tem que ter bom projeto, você tem que ter boa música, você tem que ser um bom artista. Hoje, cada vez mais, você tem que se superar. Porque o cara hoje fala,
eu não gosto de fazer conteúdo, eu não gosto da rede social. Mas como é que você hoje o cara vai te ver na rede social. Se você não aparecer na rede social, se você não der as caras ali, ninguém vai te ver, né? Antigamente o cara tinha que ir para o bar para fazer contato com o público. Hoje eu continuo achando que o cara tem que ir também. Acho que então, assim, não se... É o multi-channel, né? Não fica achando que vai acontecer um milagre. Eu quero dizer, corra atrás, estude, trabalhe, se aprimore. Não fica achando que o seu talento vai bastar. Infelizmente, assim, eu conheci muita gente de talento, teve muita gente que passou nas minhas mãos ali, que tinha um talento, mas que não tinha cabeça, não tinha equilíbrio emocional, não tinha inteligência emocional, não tinha, às vezes, uma base familiar. E, às vezes, aquilo é o que faz falta para o cara conseguir chegar ao sucesso. Porque não é fácil, é muito difícil, é um mercado muito competitivo. Talvez, não sei se é o mais competitivo do mundo, mas eu posso dizer de cadeira que é um dos mais competitivos. É igual, talvez, um pouco parecido com o esporte, com o futebol. Né? Quantos jogadores, quantos chegou a Pelé? Quantos craques tem que nunca chegaram, né, a jogar num grande time? Então, na música, na arte, é a mesma coisa. Então, você tem que se aprimorar, você tem que estudar, você tem que treinar, tem que testar. Faça isso, trabalhe muito, porque é um mercado que não é brincadeira. É isso aí. É só completar o que você está falando e você desenvolver o que você acha que é o teu diferencial competitivo, ou seja, aonde você se diferencia do outro. Se você descobre isso e trabalha isso, você consegue, pelo menos, quer dizer, esse cara tem isso aqui de diferente. Sérgio, eu vou dizer uma coisa, cara. Hoje, isso é mais fácil. Porque você tem a internet aí, você tem os canais digitais para você mostrar o teu trabalho. Então, você ali vai saber qual é o teu público, se a galera está gostando, se não está gostando. Entendeu? Então, você antigamente não tinha como o cara testar. Ele ficava ali na família e tal, e família você sabe que é difícil, né? Então, acho que é muito importante isso aí. Você desenvolveu o teu... Bom, Daniel, foi um prazer ter você aqui. Foi uma aula aqui sobre esse mercado musical. Acho que a gente deu uma passeada geral nisso aí. Sim. E eu te agradeço muito e espero que você tenha curtido aqui o ambiente aqui da Multistúdios. Adorei. E também o papo aqui com a gente. Foi muito bom, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade, cara. Adorei conversar contigo. A gente está sempre aprendendo. Eu sou um cara que, para não deixar o velho entrar, eu sempre falo, cara, eu nunca deixo o sabichão entrar. Eu vou mudar um pouquinho. Eu não deixo o sabichão, porque o sabichão é aquele cara que sabe tudo e não aprende nada, né? Então, para mim, eu sempre, sempre fui muito autodidata, então eu estou sempre observando, tentando aprender, estudando. Isso aí, cara, estar aqui contigo, podendo ter essa oportunidade de trocar essa experiência, para mim, é fundamental. Muito legal. Muito obrigado. Valeu. E a gente se vê no próximo Pop. Isso aí. Forte abraço a todos. Obrigado aí.